a nossa palestra falando, né, fazendo essa pergunta, uma pergunta bastante reflexiva que vai se conectar lá quando a gente for falar de motivação e trabalho. Mas essa pergunta, assim, para a gente guardar para a gente e, e depois vocês vão entender por que essa pergunta foi feita no início, tá? Mas essa é uma pergunta que a maioria dos empresários acabam dizendo assim: minha empresa não duraria um mês, não duraria uma semana, não duraria nada, né? O que torna a empresa bastante dependente dos próprios empresários ou empresários. Como é que eu faço para... Ah, tá, tem que clicar aqui na tela. Bom, não vou me estender tanto, né? Como já foi dito, eu sou empreendedora, uma das investidas aqui da BVC. Hoje a gente trabalha muito fortemente com a performance de negócios, né? Então, a gente tem programas de mentoria em várias etapas das empresas. Então, tem empresas que começam com a gente faturando R$ 20 mil por mês, menos do que isso, empresas já maiores, né, de capital aberto. E a gente recentemente criou um diagnóstico bem potente para a liderança, né? Um diagnóstico que consegue prever se aquele líder, né, o potencial dele de entrega em relação às metas e resultados, tá? Então, bom, para a gente começar aqui a falar sobre liderança, né? Então, eu quero dividir a nossa conversa em alguns momentos, né? Então, só para ficar claro. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre contexto, né? Então, a gente vai falar sobre o mundo como ele é hoje. Vamos falar um pouco sobre liderança e o conceito de liderança. E depois a gente vai falar um pouco, né, do como é e como deveria ser. E a gente vai falar sobre engajamento, né, motivação e engajamento no final, tá bom? Então, para isso, eu vou usar a analogia do xadrez, né? Eu gosto bastante, eu uso a analogia do xadrez para a gente entender o papel de liderança e o que isso tem uma relação direta com você, tá? Na frente da liderança. Então, falando um pouco de contexto, hoje, 90% dos empreendedores e empreendedoras têm muito insônia, né? Insônia é um dos transtornos mais comuns, mas a gente poderia elencar N outros, né? Ansiedade, enfim, N outros desafios a gente percebe que nós enfrentamos. Então, essa é a capinha aí, não, a tela do meu celular, às 4 da manhã, que era o horário que eu costumava acordar com muita insônia, né, muito cansaço, de todas as atividades que estavam na minha cabeça para o meu trabalho, para o meu dia a dia, eu não conseguia fazer nem executar. E aí, eu não sei quem viu, né, o Gambito da Rainha, eu gosto bastante dessa cena em que ela tá com uma insônia e ela começa a olhar para o teto e ela começa a visualizar as jogadas do xadrez aqui, né? Se vocês olharem, à direita, né, tem o rei, né? Então você consegue ver a sombra das peças ali. Então ela ficava no teto, olhando para o teto e planejando todas aquelas jogadas que ela precisava fazer. E eu me identifiquei muito na época com essa imagem, porque é muito comum que a gente fique num processo pensando de maneira, assim, quase que obsessiva, e ela tinha essa característica, uma pessoa muito obsessiva em relação ao jogo de xadrez, e me lembrou muito, não só a mim como empresária, mas lembrou demais a vários empresários que a gente tem no nosso portfólio, tá, da Boomit, como clientes. E então, essa ansiedade, essa insônia é algo que acomete muito os empresários, né? E tem um lugar de uma solidão muito grande. E o que está na cabeça, né? Quanto que a gente vai crescer? Boletos que não param de chegar, quanto que vamos vender, qual é a estratégia de marketing, time, caixa, né? E no fim, a gente nunca pode esquecer que por trás de tudo isso tem uma família, né? Uma ou várias, né? Eu costumo dizer muito isso aqui para os mentores da Boomt, que no fundo a gente tem família, né? As empresas elas surgem
porque alguém foi lá, alguém sonhou, mas por trás daquilo tem sonhos, né? Outras pessoas que vivem do seu negócio, a própria sua família vive do seu negócio também, então é muita pressão. E o que o mundo acaba dizendo que nós, empresárias, somos? Eu já ouvi muito isso, que eu sou obsessiva, workaholic, doida, gosto de sofrer. Esse gostar de sofrer foi algo bem emblemático na minha vida, né? Meu ex-marido, e por isso que ele se tornou ex, brincadeira, não foi por isso. Mas uma vez eu estava saindo de férias e ele mencionou, poxa, parece que você gosta de sofrer, porque falta, sei lá, são 1 da manhã e você ainda está mandando e-mail para alinhar algumas coisas na sua saída de férias. Eu falei, não, eu não gosto de sofrer. É que quem empreende só é que sabe o que é empreender. Então, o que ninguém vê, né? Que no fundo há uma grande solidão. A gente se sente muito sozinho, muito sozinha ali no dia a dia do negócio, pensando muito o que poderia ser, como poderia ser, de que forma poderia ser, né? E muitas vezes a gente não tem todas as respostas. Na verdade, na maioria das vezes nós não temos todas as respostas. Mas aí você vai se perguntar, tá, mas espera aí, poxa, por quê? Né? Por quê? Por que isso acontece? 8 em cada 10 empresários, tá, e empresárias não estão satisfeitos com os seus times. 8 em cada 10 dizem não gostar dos seus times. Qual é o cenário, né? Por que isso vem acontecendo? Primeiro ponto. É a primeira vez na história, né, que nós temos 4 gerações trabalhando juntas. Então, desde baby boomers, os nascidos em 1946, até a geração Z, são pessoas que nasceram em 1995 a 2010. E nos próximos anos, aí, não tão distantes, nos próximos 4 anos, é possível que a gente já comece a trabalhar com a geração alfa, que a gente não tem nem ideia do que será, né? Então, essas pessoas hoje aí estão com 14 anos, bota mais 5, bota mais 4, vão estar com 18, 19 anos, a gente já vai começar a esbarrar com essas pessoas no espaço de trabalho, tá? A expectativa de vida está aumentando. O que a gente percebe? Que existe esse cenário de 4 gerações. Aqui uma matéria da Super Interessante, bem interessante, falando sobre a média de QI das pessoas, né? Nem se usa mais QI, mas como uma métrica, né, de medição de capacidade cognitiva, está só diminuindo, né? E aí tem várias explicações, né? Que a humanidade ela dá saltos de QI e momentos em que ela retrai, de acordo com algumas invenções e processos tecnológicos que a gente vem enfrentando. Então, agora a gente tem todo esse cenário pós-pandemia. A gente tem um preço, um custo, um aumento do custo do capital, né? E um desafio enorme para desenvolver time, desenvolver liderança dentro das empresas. Qual é a sensação que a gente tem? Que nós estamos brigando pelos medianos, né? Então, as grandes empresas pegam os melhores profissionais, porque elas conseguem pagar as pessoas mais bem formadas, mais preparadas, etc. O pequeno, micro, pequeno e médio empresário estão se estapeando para pegar as pessoas que estão ali fazendo o básico, né? E principalmente quando a gente observa, por uma frase que é bem interessante, uma empresária que é nossa cliente, ela falou, né, ela trouxe para mim uma frase que eu gostei muito. Ela falou assim, Carol, parece que eu estou mais preocupada com o emprego da pessoa do que a própria pessoa. Né? Então, parece que eu estou mais querendo defender o emprego da pessoa do que a própria pessoa. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E aí, naturalmente, como eu falei, o custo do capital humano disparou pós-pandemia. Agora, antigamente, a gente tinha... poxa, eu vou contratar uma pessoa dessa região aqui porque é mais barato. Hoje, pós-pandemia, com o trabalho híbrido, os preços estão subindo. Porque hoje você pode ter uma pessoa que mora na Índia e ela vai tranquilamente poder ganhar em euros, né, em dólares, e enfim. Então, isso tem feito uma equalização, né, para cima, não para baixo. Tá? Então, o que está acontecendo? A gente está, de certo modo, tendo uma baixa produtividade e pagando mais.
por isso, né? Então, acho que esse é um ponto-chave. E agora a gente tem o advento da nossa querida inteligência artificial generativa, que vem para confundir ainda mais tudo e, na verdade, vem para ajudar, mas se a gente não souber utilizar isso, pode dar uma boa atrapalhada, né? Então, hoje as pessoas estão cada vez menos afim, né, de querer aprender as coisas, né? Então, elas acham que tudo se responde, coloca na IA, resolve na IA. Então, a gente vê todo esse cenário. Quais são as consequências, né, de ter esse movimento social, esse movimento econômico que a gente está falando? O que isso impacta? Então, vamos lá. Todos os anos, as empresas vão lá, seja você uma startup, uma empresa grande, uma empresa média, enfim, não importa. Todos os anos, você vai lá, você vê a sua empresa, de alguma forma, projeta o seu crescimento, você faz um plano de crescimento, você coloca isso no papel, enfim, no Excel, onde você quiser. Você vai dizer assim, minha empresa vai crescer 20% no ano que vem, vai crescer 100% no ano que vem. E aí, o que acontece na maioria dos casos? Um delta em que a empresa não atinge aquilo que se dedicou a querer fazer. Então, é muito comum você perceber que 90% das empresas não atingem o seu resultado projetado. E isso, né, traz várias consequências. Quando a gente olha para o universo de startups, o que a gente percebe? Cada vez mais a startup ela tem menos tempo, né, então ela precisa crescer mais rapidamente. E as empresas tradicionais, elas têm uma curva de crescimento mais, vamos dizer assim, mais horizontal, né? Mais próxima do eixo X ali, né? Então, o que a gente tem que entender? Se você é uma empresa de tecnologia, se você lida com tecnologia, você tem investidor, você vai ter que entregar resultado mais rapidamente. Aqui na Boomit, a gente tem, por exemplo, empresas que têm 25 anos que crescem 5% ao ano, e tudo bem, né? Mas as startups, a lógica é um pouquinho diferente, tá? Então, olhando para esse cenário, né, a gente percebe que se eu projeto um crescimento, eu fiz investimento, contratei pessoas, contratei maquinários, fiz investimentos inúmeros, e principalmente em pessoas, que é onde a gente mais contrata gente, o que acontece? Se eu não atingo o resultado, a gente queima a caixa. Porque eu projetei um crescimento, mas eu não consegui chegar no resultado. Tá? Então, isso é muito comum, acontece com muitas startups e com muitas empresas. Então, é a linha tênue entre eu estou lucrando para eu estou tendo prejuízo. Então, isso é muito importante no processo, tá? A gente ter isso como clareza. Se eu projeto um crescimento, eu coloco as pessoas erradas para executarem esse trabalho, a chance de ter um problema financeiro é imensa. E aí, para a gente entrar, né, nas causas do porquê isso acontece, primeiro eu quero contextualizar um pouco, né, o cenário, né, do jogo de xadrez para que a gente comece a encaixar. Então, falei um pouco do cenário, agora eu vou entrar, né, do porquê que é tão difícil ter líderes e pessoas de alta performance que atinjam resultados, e isso coloca a nossa empresa em grande risco. Para a gente contextualizar, eu vou usar o xadrez, então não se preocupem quem nunca jogou xadrez. Eu já fiz essa apresentação e essa teoria algumas vezes, então a maioria, assim, nunca tive uma reclamação de alguém que não entendeu. Mas também no final, vocês fiquem à vontade para me perguntar sem problema nenhum. Tudo parte, né, da gente entender o que é o jogo de xadrez. Bom, primeiro, o jogo de xadrez é um jogo de estratégia, onde o nosso objetivo é o seguinte: é pegar, por exemplo, nós somos aqui os pretos, tá? O meu objetivo é dar checkmate no rei branco, ok? O rei branco, ele tem que... O que é checkmate? Deixar esse rei sem saída, deixar esse rei sem ter para onde ir. Seja porque ele está preso por conta das minhas peças ou pelas próprias peças dele. Ele tem que ficar encurralado. E aí você tem essa imagem aqui do rei caído, que é o checkmate. Né? Ele não pode ver que essa é uma situação, né, de checkmate. Ele está encurralado entre as peças pretas, mas ele também
né? E aí ele não tem saída, então acabou o jogo, fim da história. Bom, para a gente entender e falar sobre liderança, a gente tem que entender que uma empresa é dividida em 3 níveis: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, tá? O nível estratégico é o nível responsável por entender a visão do negócio, entender para onde a empresa vai, com que velocidade, e ele precisa convencer o time de que aquela visão que ele está destinando é a visão possível, tá? Então, isso é muito importante. Então, o estratégico é esse lugar onde a gente entende para onde a empresa vai e está orientado para o crescimento, tá? Planeja, faz as principais metas do negócio para desdobrar para o nível tático. Eu não vou explicar o nível tático agora, eu vou descer para o nível operacional. O nível operacional é o nível dedicado a fazer e executar processos. Ele não cria processos, ele executa processos. Então, simples assim. E aí nós vemos muitos empresários falando assim: mas eu queria que a pessoa que é operacional tivesse ideias, trouxesse soluções. Você pode até ter alguém assim, mas esse alguém não é a obrigação dela que ela seja assim. Ela é vamos dizer, é um nice to have, mas não é. A obrigação de uma pessoa operacional é obedecer processos. Aí você vai falar assim, tá, mas eu não tenho processo na minha empresa. A chance de um operacional trabalhar bem é muito pequena. Então, e o que é o tático? O tático é o que liga o estratégico ao operacional. O tático é quem efetivamente consegue linkar uma parte à outra parte. Como? Exemplo, o estratégico pensou, nós vamos crescer 5%. O que o tático faz? Plano de marketing, plano de vendas, plano financeiro, plano de gestão, enfim. Ele cria planos muito claros e objetivos para que você consiga gerenciar quem está no operacional. Então, o tático ele é responsável por criar processos, resolver problemas e, principalmente, avançar, né, de maneira a conquistar e atingir resultado. Ok? Então, olhando agora para o tabuleiro, quem representa o nível estratégico, em primeiro lugar, é o rei. O rei, ele é a peça que é a peça mais importante do ponto, ou, né, nesse caso aqui, né, poderia ser a peça que, se você encurrala essa peça, acabou o jogo. Só que o que é interessante sobre o rei? O rei é a peça que tem uma movimentação muito parecida com a do peão. O peão, ele se movimenta casa a casa. Ele se movimenta muito lentamente. E o rei se movimenta assim também. E olha que interessante. Por quê? Vem a primeira lição. O rei é a representação mental do jogador. Ele não tem que se movimentar de maneira rápida. Ele não tem que fazer o jogo acontecer. Ele é inútil. E isso, se a gente fizer uma analogia a nós, empresárias, é o seguinte: quanto mais operacional estamos, mais nos movimentamos, mais fazemos no lugar do outro. E o rei, quanto mais ele se movimenta no tabuleiro, que seria a nossa representação, nós, empresárias ou empresários, quanto mais ele se movimenta, mais em risco ele está. E quanto mais o empresário é operacional e está fazendo atividades operacionais, mais em risco o negócio está. Próxima peça, ainda do nível estratégico, é a rainha. A rainha é a peça mais poderosa do jogo. Ela é como se fosse um grande diretor, alguém que tem muito peso na sua empresa, alguém que consegue enxergar o jogo de uma maneira muito clara. Quando você coloca a rainha para o jogo de xadrez, todas as probabilidades se transformam, porque ela é uma peça que ela tem ampla visão de jogo e ela tem movimentos muito amplos, né? Na diagonal, na vertical, na horizontal, ela anda quantas casas forem necessárias. E ela tem uma característica fundamental, né, que na verdade vai se ligar ali ao
ao peão, mas eu falo daqui a pouco. Mas ela é uma peça-chave. Se você perde a rainha, a chance de você ganhar o jogo é muito pequena, tá? Então é uma peça muito importante. E agora a gente vai para o nível tático. Lembra que eu falei que o nível tático ele é responsável por resultado, por traçar um caminho, né, por avançar, por ter uma estratégia ofensiva? Eu não vou entrar no que é torre, cavalo e bispo. Não vou mesmo. Porque não faz sentido aqui para o que a gente precisa. Mas essas são peças táticas. Então, o rei pensa, essas peças são peças que se movimentam de diferentes formas e você vai criando as suas jogadas, de maneira a avançar o território. Então, elas são ligações entre o mental e o operacional. E, representando o operacional, nós temos os peões. O peão é uma peça que as pessoas, né, nas empresas falam assim, mas as pessoas operacionais não têm importância. Elas têm muita importância. No jogo de xadrez também. Se você sair errado com seus peões, a chance de você perder o jogo em 2 ou 3 jogadas tomando um cheque pastor é imensa. Então, o que é interessante aqui? É a gente entender que um peão que ele consegue cruzar todo o tabuleiro e ir para o outro lado, então vamos pegar como exemplo o peão preto. Ele conseguiu ir até o outro lado, até a outra margem do tabuleiro, você pode escolher que ele se torne a peça que você quiser. Pode ser uma rainha, pode ser um bicho, pode ser um cavalo, pode ser uma torre. Óbvio que você vai escolher uma rainha, né? Mas o que isso traz para a gente? Por que ele pode se transformar? Ele é a peça menos poderosa, mais frágil, né? O rei também é muito frágil, mas ele é uma peça muito frágil. Ele é uma peça de combate e ele conseguiu passar por todo um exército invicto, ou seja, ele conhece do campo de batalha e ele tem grandes habilidades e resiliência. Então, ele merece ser uma rainha. Então, a gente tem que estar sempre atento na nossa empresa, desde o início. E aí, eu estou falando isso porque eu não sei qual o tamanho das empresas que a gente tem aqui. Vocês, como empresárias, né, podem estar bem no início, mas é sempre importante que você olhe. Essa pessoa tem condições de ser uma rainha? Essa pessoa pode ser um braço direito? Ou é mais uma pessoa operacional? Então, isso é bem importante. E aí, gente, a regra é clara. Quem faz o estratégico e o tático consegue fazer o operacional, mas quem é operacional não consegue fazer o estratégico e o tático. Então, a gente tem que parar de se frustrar e dizer assim, não, principalmente no nosso papel de líder, né? Isso é muito importante. Mas a pessoa que é sei lá, o atendente do caixa não tem ideias brilhantes. Ela não foi preparada para isso. Talvez ela nem queira isso, talvez ela nem tenha as habilidades. Então, a gente tem que parar de exigir das pessoas aquilo que elas não podem nos entregar. E aí eu vou trazer, né, um ponto, né, olhando para esse cenário, vamos voltar, né, voltar um pouquinho no tempo, lá para o início do negócio, e quando a gente tinha uma ideia, né, teve uma ideia do negócio, e aí você, se juntou com um sócio, ou uma sócia. E aí, gente, apenas, assim, somente 90%, né, estou sendo irônica, busca sócios pelo que é técnico, pela família e por quem é amigo. Muito difícil as pessoas olharem para aquilo que interessa quando a gente fala de sociedade. E isso eu falo assim, tá, mas o que isso tem a ver com o que a gente falou lá? Tudo a ver. Por quê? Porque quando a gente está falando de liderança, a gente tem que olhar para trás para entender quem são nossos sócios, quem são as pessoas que estão ali com a gente no dia a dia. E aí, o que é muito comum? As pessoas, elas contratam pelo técnico. Então, eu, por exemplo, sou de marketing, vou contratar alguém de finanças. Mas o que faz a diferença é o comportamento. Eu nunca vi, em todos esses anos de Boomet, uma empresa ter problema de sociedade que fosse apenas por técnico. Sempre tinha um comportamento muito claro lá atrás. E aí, esse é um ponto legal que
fica como um primeiro exercício para vocês fazerem como um dever de casa, tá? Você precisa, na sua sociedade, alinhar 3 elementos que eu chamo de mandala da sociedade. Propósito, o que é propósito? A razão pela qual você está empreendendo naquilo que você está empreendendo. Então, o que não é ter um negócio de impacto social, pode ser também, mas pode ser, quero aparecer na Forbes nos próximos 3 anos. Ok, esse é seu desejo, essa é sua vontade, tá? Então, muito importante a gente ter a clareza do porquê que a gente está empreendendo no que a gente está empreendendo. Depois, ambição. Quer dizer, a minha ambição, ela é semelhante à do meu sócio? Não precisa ser igual, mas assim, é uma jornada, é uma corrida, né? A gente tá numa corrida para chegar num lugar, ela é semelhante? Porque, por exemplo, se eu quero ter uma startup que vai crescer 15% ao mês, né? Se eu quero isso, se eu tenho esse movimento, né? Concorda que eu me associar a uma pessoa que quer ter um lifestyle business, um negócio que cresce mais lentamente, mais tranquilo, talvez não seja a melhor pessoa. E o tempo é onde a gente mais tem problemas entre os sócios. Dedicação. E está muito ligado à ambição. Quanto mais ambiciosa a pessoa é, mais disposta a dar tempo ela está. Então, e tempo é assim, mas eu trabalho 7 dias por semana e o outro trabalha 3. Dá problema. Então, tudo isso precisa ser conversado na sociedade. Não é se eu sei mexer no Meta, no Google, Isso, gente, estamos na era do conhecimento. Isso aqui é o que importa. E é essa base da sociedade que vai formar vocês como líderes e vai formar a tua liderança dentro da tua empresa. Então, isso, gente, é a base do processo. É a base de tudo. E aí, lá no início, né? Então, fomos lá, tivemos uma ideia, nos juntamos a um sócio, aí foi lá, a empresa cresceu, né? Aí, o que é natural que os empresários façam? Poxa, eu vou lá, eu contrato pessoas, o quê? Operacionais. Por quê? Por uma conta de controle e custo. Maioria das empreendedoras e empreendedores são controladores, né? Eu estou para ver algum empresário que não é controlador ou controladora. Impossível. Então, naturalmente, aqui a gente tem um grande elemento chave, né? A gente tem a contratação, né? À medida que o negócio vai crescendo, no início o empresário faz tudo. Varre, limpa o chão, emite nota, empreendedor atende telefone, faz pitch para investidor. E aí a empresa começou a crescer, precisa fazer o quê? Delegar. Então, você vai contratando pessoas operacionais, tá? E aí, passou o tempo, a empresa continua crescendo, essas pessoas operacionais vão para o tático sem preparo. Você fala assim, João, Maria, você aqui estava na minha empresa desde o início, você é leal, você é uma boa pessoa, eu confio em você, parabéns, eu vou te promover. E aí faz a promoção. Sem preparo, sem entender se essas pessoas têm o perfil, sem fazer sentido para o negócio. Então, é muito importante que a gente olhe para isso. E é nesse momento que você formou uma camada entre o operacional e o estratégico disfuncional. Você tem uma primeira camada de líderes disfuncional. Então, pessoal, assim, mas poxa, Carol, você está falando sobre isso, a minha empresa sou eu e minha sócia. Ótimo, que bom que alguém está te falando isso hoje, porque ninguém nunca me falou isso. Eu aprendi apanhando mesmo, na prática. Então, e aí, quando isso acontece, você tem 3 problemas. Antes você tinha 2, agora você tem 3. Você criou uma camada de líderes que não resolvem problemas, que não lideram, que não conseguem trazer soluções, que não batem meta, que não... E aí você cria um problema cultural, porque antes você estava próxima do operacional, você se distanciou, e aí essas pessoas não conseguem realmente trabalhar nesse processo, né? Os operacionais vão diminuir a performance. Você está gastando mais porque você trouxe uma pessoa, né? Você promoveu uma pessoa e contratou outra, e você pode ter perdido uma boa pessoa operacional e ganhado um péssimo líder.
No fim, empreendedora exausta, cansada, por ter que aturar, né, ter que atuar no operacional, no tático e no estratégico. E aí é nesse momento que, por não ter uma liderança eficaz dentro da sua empresa, que você pode enfrentar o efeito platô. A sensação de que você está cercada de pessoas operacionais que só sabem receber comandos. E, naturalmente, isso aqui é como deveria ser, né? Eu deveria ter uma camada de líderes, eu deveria se falar, poxa, mas a minha empresa é pequena, tudo bem, você não precisa ter a liderança, mas você precisa ter pessoas que pensem dessa forma. E assim isso vai ajustando. Então, assim, não só sou eu que falo sobre isso, tá? Não sou. Então, a gente tem ali, né, em mais de 250 empresas, né? Se a gente tem uma empresa com líderes focados em visão estratégica e comunicação clara, tiveram um aumento de 36% na lucratividade, tá? A Universidade de Michigan também fez uma pesquisa com 800 empresas. Empresas com líderes avaliados como altamente eficazes tiveram um desempenho financeiro de 120%. Então, superior àqueles que não tiveram. Então, perceba como, independente do tamanho da sua empresa, você precisa ser um bom líder, mas você precisa formar líderes. Líderes formam a próxima camada de líderes. Se você não formar liderança na sua empresa, a chance de você entrar no efeito platô é gigante. E a pergunta que a gente precisa se fazer é a seguinte: os seus líderes, incluindo você, são capazes de entregar o resultado esperado no tempo necessário? Porque assim, você pode levar 30 anos para chegar no resultado, mas você quer levar 30 anos? Qual é o tempo que você quer levar? Pós a era de IA, qual é a nossa aposta aqui na Bumit, o que a gente acha que vai acabar acontecendo? Primeiro, a gente vai ter um time operacional reduzido, a posição de semi-líderes, pessoas que vão transitar entre o operacional e o tático, né? E líderes cada vez mais ineficientes no conhecimento técnico. A parte comportamental vai ser a mais importante. Então, veja, você que é, né, uma empresária, já lidera. O seu time, você vai precisar formar a liderança. Por quê? Porque a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Trabalhar liderança na era da IA vai exigir muito mais de competência comportamental do que técnica, tá? Então, isso é bem importante. Veja a diferença. Ok? Então, aí a gente sai, né, de um elemento de pirâmide para sei lá, talvez um desenho de ampulheta, né? Então, acho que isso é bem importante, isso vai acabar mudando a configuração das empresas, ok? Bom, e aqui traz uma série de matérias, né? Enfim, que a inteligência artificial traz oportunidades e desafios para a liderança, né? A IA não vai roubar o emprego tão cedo, né? E aí, médio, porque a gente já vê algumas empresas que já estão usando da IA para automatizar muitos processos, né? E aí, a gente fala aqui muito, né? Por que todo, a matéria da Forbes é essa, né? Porque todo líder moderno precisa ser um diretor de inteligência artificial. Então, assim, vamos pensar sobre isso, né? Como é que a gente traz essa lógica para a nossa empresa, ainda que ela seja pequena, mas como é que eu ganho eficiência com isso? E o que isso impacta no jeito que eu lidero, e o que isso impacta no jeito que as pessoas que são líderes na minha empresa lideram, tá? Então, acho que isso é bem importante. E aí, gente, quantos softwares de IA hoje você conhece? É possível que vocês estejam falando, Gemini, Copilot, GPT, que é bem famoso. 15 mil. Existem 15 mil softwares. Na verdade, já foi até atualizado, né? Acho que esse número já até está para trás, deve ter 20 mil agora. Né? Eu não atualizei para fazer essa palestra, mas eu já ouvi falar que tem 20 mil softwares diferentes, de serviços diferentes de inteligência artificial. E a cada mês que você ignora que a IA existe, principalmente no quanto ela existe para facilitar a sua gestão e facilitar a sua liderança, te custam anos, tá? E pode, obviamente, custar o teu negócio, tá? Então, isso é muito importante que a gente
E como é que a gente absorve essa alta performance de liderança? A gente tem que entender que para trabalhar com inteligência artificial, a gente precisa de contexto, né? O que é contexto? É a gente entender o sistema, entender os processos, e se seu processo e seu time não estão operando bem, a IA não vai performar na sua empresa, tá? Então, assim, para a gente implementar um processo de IA, a gente ganhar mais performance, nós precisamos trabalhar a mentalidade do time, né? Trabalhar processos adequados e como esse time está do ponto de vista mental e comportamental. Se você precisa ter pessoas cada vez mais com a mentalidade de líderes. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela é muito linkada a direcionamento, perguntas, questionamentos, interligação, né? Trabalhar em árvore de decisão, né? E se você tem pessoas muito operacionais, só operacionais na sua empresa, quem vai trabalhar com IA? Só você? Então, a chance da empresa ter dificuldade é muito grande. E aí eu queria trazer aqui o primeiro exercício, tá? Para a gente trabalhar aqui, que é um quiz bem simples, para a gente entender o quanto a tua empresa hoje tem um nível tático, tem uma liderança funcional, que naturalmente lá na frente trabalhar com IA, mas principalmente para a tua empresa se sustentar. Empresa que não tem líder, ela não vai existir, né? Muito em breve. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, vamos identificar se você tem a liderança tática. Você faz planos, aí vocês vão respondendo no papel, né? E aí depois a gente discute. Você faz planos, mas quase sempre o time procrastina. Transforma objetivos em planos claros para o time. Então, vai respondendo sim ou não, tá? Organiza o time para atingimento de resultados consistentes. Observam e se antecipam a desvios do plano. São capazes, né? Você é capaz, ou seu time é capaz de montar planos de ação para superar desafios? O que funciona, dá certo, cria processos? Desenvolvem pessoas e cultura, aquilo que eu falei. Líder forma a próxima camada de líder. Se você não tem um time, né, robusto, que forme próximas pessoas, a empresa vai estagnar. Efeito platô, que a gente já viu. Identificam potenciais líderes e os desenvolve, então não precisa só, né, treinar pessoas, mas de alguma forma, eu preciso formar novos líderes, né? E se as suas respostas foram majoritariamente não, você precisa olhar para isso agora. Olhar para a tua liderança e olhar para como formar essa liderança do time, né? Ter esse pensamento em formato de árvore de decisão, né? Se eu tenho um problema, como é que eu analiso esse problema? Eu identifiquei as principais causas e a gente olhou para isso. Super importante. Ter esse processo. Se A aconteceu, então B. Se B é isso, então C. Então, essa mentalidade é a mentalidade da inteligência artificial, a mentalidade do xadrez, é a mentalidade que um líder precisa ter. Então, como é que a gente coloca isso dentro da empresa? Tá? E é isso que a IA precisa na sua empresa para ontem, né? Então, assim, para colocar a inteligência artificial, para ter processos otimizados, a gente precisa trabalhar isso. Aí você fala assim, poxa, Carol, mas a palestra não era só sobre liderança? Mas, gente, não tem como falar em liderar, mas sem falar no movimento de IA. Porque a liderança ela vai ter que mudar, né? A liderança vai para um outro lugar. Né? E, naturalmente, quando a gente olha para as pessoas que estão preparadas para usar inteligência artificial nas empresas, apenas 5% das pessoas estão preparadas. Então, de novo, a gente volta, né, nos problemas todos na nossa cabeça, olhando para o teto, pensando no jogo, pensando em todas essas situações que, né, são desafios do negócio. E isso traz, muitas vezes, uma frustração, né? Porque a gente quer implementar as coisas, queremos fazer as coisas, queremos atingir resultado, tem uma frustração de esforço versus retorno e muitas vezes a sensação de oportunidade perdida. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que dá para resolver, né? Se a gente trabalha, né, aqui um time
que ele é operacional, mas que a gente, de alguma forma, identifica talentos para pessoas que podem se tornar líderes e a gente forma essas pessoas, a gente consegue ter o resultado esperado. E aí, pessoal, isso é uma coisa muito importante. Estamos no Brasil, um país com educação péssima. Ainda na universidade, ela é muito péssima, não só a escola básica. A escola precisa formar as pessoas. Não tem gente para todo mundo. Como eu falei, estamos brigando pelos medianos. Cada vez mais difícil recrutar, reter. Então, nós temos que formar esse time. E aí a pergunta que eu te faço: quantas rainhas, cavalos, torres, bispos e peões você tem na sua empresa? Né? Porque liderar, pessoal, tem muita relação com isso. Liderar é estar à frente. Né? Liderar é estar à frente sem ter a certeza do caminho. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, porque eu sou líder e eu sei de tudo. Não. Né? O líder, ele é uma pessoa que ele tem como primeira característica a coragem. Ele precisa ter coragem para poder enfrentar o desconhecido. O líder é aquele que vai cortando o mato sem saber o que tem atrás do mato, mas ele acredita que atrás do mato tem alguma coisa. Então, assim como o empresário ou empresária que está vendo que aquele negócio vai crescer, mas ninguém tem certeza. Você pode acreditar, você pode ter fé, mas você não tem certeza. E é isso que faz a gente ir para um próximo passo. Entender que liderar é um processo de coragem, é um processo de entendimento profundo de quem nós somos, do autoconhecimento, e a gente entender como empoderar, não gosto tanto dessa palavra, mas como é que eu transfiro essa capacidade de liderar para outras pessoas, para a minha empresa crescer. Então, liderar tem muita relação com esse movimento. E, naturalmente, essa liderança tem a ver muito com o DNA da empresa, né? Então, que tem a ver com a cultura, né? O DNA da cultura é muito importante. É a cultura que vai fazer lá do início do negócio, quando vocês encontraram sócios ou sócias de vocês, que vocês alinharam propósito, ambição e disponibilidade de tempo, é ali que vocês vão entender os valores, é ali que vocês vão entender muitos dos desafios da empresa. Tá? Então, acho que esse é o ponto, e é a partir da cultura que a gente vai superar tudo. E cultura é o quê? Comportamento. Tá? Então, a chave para a gente avançar e continuar crescendo tem muita relação com o desenvolvimento. Desenvolver tem um custo menor, traz mais cultura e, naturalmente, um pipeline. Quer dizer, eu desenvolvo, eu formo pessoas dentro da minha cultura para se tornarem líderes. Eu só devo formar pessoas? Não. Você pode contratar gente de fora, mas tem que contratar pessoas que tenham um DNA semelhante, tá? E tudo, né, acontece muito, né, também a saída pelo reconhecimento dessa liderança disfuncional. Quer dizer, vocês pensarem, será que eu sou disfuncional? Né? Será que eu, como líder, estou disfuncional? Será que meu time está disfuncional? E esse é um ponto muito chave, né, que a gente precisa ter claro. Isso aqui são, né, principalmente as empresas que passam pelos programas de mentoria e também de alta performance de líder de Nabumit, a gente acaba identificando que esses são os principais pontos que mais as empresas, de alguma forma, percebem que seus líderes melhoram. Resolução de desafios, criação de planos, atingimento de resultados, criação de processos, desenvolvimento de time, desenvolvimento de líderes, né? Então, parece impossível? Parece, mas várias empresas têm feito isso com a gente, né? Então, tanto startups quanto empresas maiores, né, de nanotecnologia, empresas de capital aberto, mas empresas bem pequenas que começaram com a gente faturando às vezes R$20 mil por mês, tá? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, isso aí é legal para vocês também olharem para o negócio de vocês. Então, para onde nós vamos? Tudo parte, assim, para né, ser uma boa líder e também formar líderes potentes, a gente precisa ter clareza nos objetivos de crescimento do negócio. Mapear as áreas críticas e desafios que às vezes impedem esse crescimento. Em marketing, venda, gestão, produto, então eu tenho que ter clareza para onde eu vou
e o que está impedindo a gente de chegar. Avaliar as habilidades técnicas e comportamentais do time. Será que essa meta que eu tenho, o meu time consegue entregar? Consegue chegar nisso que eu estou propondo? Né? E, naturalmente, né, olhar para esse plano de crescimento integral do negócio, metas, marcadores de evolução das competências técnicas e comportamentais. Então, a gente acredita muito nesse tripé. Eu trabalho processos, tecnologia e pessoas. Mas se eu não tenho pessoas, eu não vou ter nunca uma empresa autogerenciável. Porque o que faz uma empresa ser autogerenciável está muito conectada a essa liderança e essa integração de pessoas. De modo que aquela minha pergunta no início é: se você morrer agora, quanto tempo a sua empresa dura sem você? Não vai ficar. Nem um dia, nem uma semana, nem tempo nenhum. Então, o que vai blindar você para você ir para o estratégico, fazer a tua empresa crescer, é você ter gente boa, que se sente responsável, que é uma liderança que vai estar aqui para enfrentar. E não dá para a gente falar em liderança hoje sem falar em IA. Então, a gente precisa ter dentro da empresa pessoas com essa mentalidade. E a única variável, né? Única variável que está sob o nosso controle não é o governo, não é marketing e vendas, não é a cabeça do cliente, não é. A única variável é gente. Gente é algo que a gente cuida, gente é algo que a gente pode naturalmente desenvolver, que nós podemos transformar pessoas em líderes. Claro, a gente precisa fazer isso com as pessoas que têm potencial e que querem. E pessoas é o ativo da sua empresa que está na sua mão. Gente. E olhando para isso, linkando liderança, impacto, 70%, né, do engajamento das pessoas são impactados pela liderança. Então, se você tem uma liderança frágil, você como empresária e o seu time de líderes é fraco, isso vai impactar o engajamento das pessoas, tá? Então, o que é engajamento? Vamos lá. Engajamento tem... Eu gosto muito dessa frase aqui, né? Que é a experiência na qual você usa totalmente suas habilidades, pontos fortes e atenção para concluir com sucesso uma atividade. Então, muitas vezes eu gosto dessa descrição, né? Mas, assim, engajamento, a gente fala muito assim, mas fulano não está engajado porque foi embora mais cedo. Não. Engajamento é quando você está pleno ali naquilo que você está fazendo e você está entregando o resultado, né? E que você usa o melhor das suas habilidades. Então, para isso, a gente precisa ter um bom mapeamento de quem são os colaboradores, quem são as pessoas que trabalham com a gente, né? E a gente entender as habilidades comportamentais e técnicas e entender como é que a gente pode desenvolver também essas pessoas, tá? E aí, uma pergunta para vocês, né, para vocês pensarem. Quando foi a última vez que você se sentiu engajado? Então, vamos pensar sobre isso um pouco, né? Poxa, me senti engajado em um momento X na minha empresa. Por quê? O que te fez engajar, né? O que tinha nessa experiência, né? O que fez? Isso foi uma vitória? Foi talvez um grande desafio? Porque você também pode se engajar num grande desafio. O que move a tua régua? É o desafio? É a vitória? É o medo? Certo? O que te move? Né? É fazer o que me dá prazer, né? Quando você percebe a sua equipe engajada, quando é que você sente que seu time está engajado? Em que momento o seu time se engaja? Em que situações? Então, isso é muito importante vocês pontuarem, tá? Muito importante mesmo vocês, de alguma forma, anotarem isso, né? Acho que printem, né? E fica como uma atividade aí importante para vocês, tá? Então, ter isso muito claro é fundamental, tá? Então, aí, né? Eu quero trazer para vocês, mais ou menos aí, 5 minutos, e eu depois, né, vou abrir para perguntas no final, como ativar a motivação das nossas equipes, né? Como é que vocês acham que a gente ativa, ou como é que vocês ativam isso? Escrevam aí, vou dar 5 minutinhos, né? Como é que vocês ativam essa
essas emoções, né? Meninas, A motivação ah, na equipe de vocês. é, e as que não tiverem, algumas aqui, Carol, ainda não tem funcionários, e não tem, não todas têm, né? As que não tiverem, imagino como vocês imaginam que ativa a emoção de vocês, como vocês creem que faz faz essa ativação. Também pode fazer essa atividade. Tá? Quando for 18h05, tá? Aí eu sigo. Carol, volta o slide, por gentileza, naquele que tava as perguntas de qual foi a última vez. Essa. Obrigada. Imagina. Algumas aqui tem eu empresa, né? Eu presa. Então imagine aí como vocês acham que seria isso. Desculpa, gente. Saúde. Obrigada. E a pergunta foi como a gente mantém a equipe motivada, né? Isso. Isso. É para mandar no grupo? No chat aqui? Não, não. No final, daqui a pouquinho, no final, a gente discute, tá? Quem Ah, quiser sim. falar, vou. Bom, vou seguindo, tá, gente? Já deu aqui os 5 minutinhos. E aí, né, trazendo uma lógica, né, a gente fala de 3 pilares, né? Trabalhando a autonomia. Então, as pessoas precisam né, sentir que elas participam das decisões importantes do trabalho delas. Propósito, então clareie o sentido, né, para o trabalho das pessoas, ajude sua equipe a entender os impactos e resultados do trabalho, né? E maestria, né? Mostre o que elas podem aprender com aquilo, ou que estão aprendendo, ou que estão se desenvolvendo. Então, isso é uma coisa muito legal, que é, às vezes, a gente acha que engajamento é a pessoa tem que se engajar porque eu quero que ela se engaje. Não, a pessoa precisa se engajar, mas a gente precisa fazer ela se engajar. Aquela frase daquele filme, né, o Tropa de Elite, que o cara chega lá e fala, olha, para rir tem que fazer rir, né? Então, a gente precisa, para toda ação,
a gente precisa fazer com que a pessoa acredite que aquilo tem um papel de valor para ela, né? Então, é muito importante. Tem um mentor aqui na Bumit, que eu gosto muito dele, chama-se Carlos Parentes. O que ele fala? Que para você transformar, você precisa informar, educar, motivar as pessoas, mostrando o que ela ganha com isso, e depois, aí sim, você consegue transformar. Tá? Então, quando a gente fala de engajamento, é comportamento puro. É a pessoa ligada a um ambiente com vários inputs que geram outputs, né? Então, aqui, a gente traz, né, algumas dicas, né, como é que eu engajo mais a minha equipe, né? Então, ajudar as pessoas a entenderem as suas próprias motivações, isso é muito importante. A gente, de alguma forma, e tem muito a ver com liderança. Me lembro quando eu cheguei na Ambev, numa posição em que eu cheguei numa área, não conhecia ninguém. A primeira coisa que eu fiz foi bater papo com todo mundo, entender qual era a motivação, qual era o desejo, qual era o sonho, né? O que de alguma forma, precisa, né? Cuidar das pessoas, né? Então, acho que isso é bem importante, você ter um olhar de cuidado, não é passar a mão, mas assim, tá, onde é que você quer chegar? Como é que eu te ajudo a chegar lá? O que está faltando, né? Treinamento? O que está, né? Então, dar autonomia, não apenas mais responsabilidade, isso é muito interessante. Autonomia é uma coisa, responsabilidade é outra, né? Então, como é que a gente equilibra isso, né? Então, eu trago aqui para você, olha, você pode fazer dentro deste quadrado, você pode criar, né? Então, às vezes, a responsabilidade você é responsável de para entregar isso aqui, mas será que a pessoa se sente livre para mudar um processo? Será que ela se sente livre para mudar alguma coisa, para propor, né? Naturalmente, desenvolver as pessoas é muito importante, né? Então, assim, como é que a pessoa vai se sentir engajada se ela está, né, apagando incêndio, né? E principalmente ser uma pessoa autêntica, né? Então, de alguma forma, quer dizer, não só você como líder, mas deixar que as pessoas sejam quem elas são, né? E aí a gente pode trabalhar, né? São 3 pilares: liderança, sistemas que suportam esse ecossistema todo e políticas, né? Para as pessoas se sentirem protegidas naquele ambiente também, porque um ambiente de insegurança traz muitas questões. E nós acreditamos muito, né, que a potência e a performance da empresa passa pela potência e a performance dos líderes e times. Isso tudo para que vocês sejam impossíveis, invencíveis e imparáveis. Obrigada.